Por favor. Queridos alunos, silêncio, por favor. Muito obrigado. Vou fazer a leitura das regras do segundo bloco. O segundo bloco nada mais é do que o debate direto entre os candidatos. Cada candidato poderá dirigir 2 perguntas previamente elaboradas ao candidato concorrente. As perguntas serão feitas alternadamente e conforme a ordem das falas ocorrido no primeiro bloco. Ou seja, primeiro professora Cláudia, depois professor Marcelo. Cada pergunta deverá ser formulada em no máximo 2 minutos, respondida em 4 minutos. Serão permitidas réplicas de 2 minutos e a tréplica também de 2 minutos. Ao término desse bloco será dado novamente um intervalo de 5 minutos. Então vamos iniciar este bloco. Eu vou passar a palavra à professora Cláudia, que vai proferir a primeira pergunta. Bom, eu imagino, professor Marcelo, que como candidato de oposição, o senhor deva conhecer bem a realidade dos campos, em especial a realidade de Birubá, que foi uma escola de PROEP, uma escola construída com recursos públicos da União e que não conseguia se sustentar. E aí a Fundiptec procurou o MEC, procurou o Instituto Federal, na busca de uma alternativa. E essa alternativa foi a federalização da escola. Não tínhamos outra alternativa a não ser passar isso para o patrimônio da União, né, que era o desejo da comunidade, era o desejo da comunidade regional. E eu gostaria de saber, concretamente, quais são as suas propostas para o campus Ibirubá. Conheço relativamente o campus Ibirubá. Atualmente, eu não sou o reitor, portanto não conheço tão bem quanto a senhora. A primeira proposta mais importante, aquela que qualquer reitor tem de levar adiante, é a efetivação do campus Ibirubá como campus pleno. O que ocorre é que na federalização, o governo federal usou um instrumento que não se adequa ao campus Ibirubá. Um instrumento chamado anteriormente de núcleo avançado. Atualmente estamos chamando de campus avançado. Esse é um instrumento que não se adequa porque é um instrumento que não prevê um campus desse tamanho. Um campus com tal potencial. Um campus com esse número de alunos, docentes e TAs. Isso traz um prejuízo naquilo que talvez é mais importante para a gente se desenvolver, que é o orçamento. Os Campi Novos recebem durante um tempo um orçamento fixo, pelo menos um pedaço desse orçamento, de R$1.500.000. O campus Ibirubá não recebe esse orçamento. Porque à luz do MEC, das pessoas que estão lá, ele é um campus avançado. Então o que nós precisamos em primeiro lugar é efetivamente ter uma ação forte junto ao Ministério da Educação, para que durante a fase 3 da expansão, ou antes, se for possível, mas durante a fase 3 da expansão, nós transformemos todos os campos avançados em campus, que a gente pode chamar de um campus pleno. Essa ação, ela deve incluir, inclusive, a assertiva de que nós só podemos aceitar novos campos no Instituto mediante a transformação imediata dos 3 que nós já temos e que estão numa posição de desfavorecimento. Essa é a minha posição. Essa é a posição externada, inclusive, no Conselho Superior. Então, essa é a ação mais importante. Em segundo lugar, nós precisamos, a despeito dessa transformação, nós temos que dar conta do que está aqui planejado. Nesse momento não interessa mais se foi bem ou mal planejado. Nós temos cursos a dar conta. Nós precisamos montar os laboratórios. As turmas têm que progredir. Novas turmas têm de ingressar. Então a prioridade de um reitor, em relação a este campus avançado, em relação aos outros, ao mesmo tempo que gestiona a modificação, fazer movimentos internos para poder dar conta daquilo que já foi planejado.
Que movimentos internos? Nós temos de ir atrás de recursos especiais, nós temos que, inclusive, convencer as outras comunidades a repartirem o seu recurso enquanto nós não temos a efetivação do campus de direito. Então, esse é o meu plano inicial para o campus Iberá. Eu fiquei super contente com o que eu vi aqui, mas fiquei bem preocupado quando entrei, inclusive, num laboratório, porque não era um laboratório padrão IFRS. Não era um laboratório padrão IFRS. E nós temos que transformar num laboratório padrão IFRS. Nós temos docentes, TAs e alunos padrão IFRS. Precisamos dos instrumentos para que eles saiam formados neste padrão. Só até, professor, réplica, perdão. Mas eu agora vou esperar. Sim, não quer isso. Esse aqui? Não, eu vou esperar o tempo, só para não me atrapalhar. Eu sei que era o microfone. Essa questão é muito importante, professor Marcelo, inclusive no que diz respeito ao próprio campus, de onde o senhor vem, tem tido uma bastante resistência orçamentária, inclusive em dividir com os campos avançados, nas nossas reuniões. Também gostaria de dizer que o próprio Pronatec, que é o projeto de expansão da educação profissional, depois de todos os esforços que nós, reitores, fizemos junto ao MEC, para que os campos avançados adquirissem status de campus, nós conseguimos garantir isso dentro do Pronatec, que já está no Congresso Nacional para ser votado e será votado agora ao longo desse ano, regularizando essa situação. Mas essa escola, como eu disse, é importante conhecer a escola. Nós temos 113 hectares aqui, temos 11 mil metros construídos, onde nós tivemos a convivência de diversas instituições ainda aqui dentro. O próprio UERGS ainda se encontra aqui nesse espaço. Nós precisamos negociar com elas a saída para que a gente possa ocupar esses espaços progressivamente. Mas nós já temos planejamento para isso. Já temos, inclusive, encaminhamentos para isso. Já temos licitações em andamento para esses projetos. A finalização e ampliação dos laboratórios de informática, a reforma do antigo prédio de alojamento aqui na frente, que precisa ser usado para sala de aula. Nós temos a reforma do módulo esportivo, que precisa ser feito, será feito dentro do programa Segundo Tempo. Nós temos aí a manutenção e ampliação do sistema de alimentação, a pavimentação da escola interna, que precisa ser feita para os setores, para as unidades de produção que existem mais afastadas, a questão da guarita ali na frente, tudo isso projetado e já encaminhado para ser feito agora. Então já está feito o projeto e já está encaminhado. Sua réplica, professor Marcelo. Que bom, professora Cláudia. Essa é uma das vantagens de a gente ter oposição numa eleição. Os projetos aparecem. Mas serei breve na minha tréplica. Porque o que me preocupa é que nós temos projetos. Mas eu gostaria de saber das ações durante os 2 anos e meio. Por que não foi feito antes? Essa é a pergunta. O que está colocado na eleição não são os projetos propostos agora. O que está colocado na eleição é porque não houve um ritmo adequado antes. Essa é a questão. Eu termino por aqui a minha fala. Eu conheci hoje, inclusive, o lugar onde a UERGS. Acho até que podemos usar o fato de o UERGS estar aqui dentro. Podemos usar. Por quê? Porque temos um senador que faz seguidamente emendas parlamentares para o UERGS, o senador Paim. Momento de falarmos com o senador Paim, inclusive para nos ajudar. Afinal, a UERGS está aqui dentro. Então, eu acredito em todos esses projetos, mas para mim os fatos são maiores do que as palavras. E o fato é que até agora esses projetos não foram implementados. Ok. Primeira pergunta feita. Então, agora vamos para a segunda rodada de perguntas. Professor Marcelo, você tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. Professora Cláudia, o Instituto é formado por uma maioria de servidores novos, docentes e técnicos administrativos, que querem e precisam se qualificar. Isso é muito bom, ganhamos com isso. Qual é o plano de capacitação dos servidores, docentes e técnicos administrativos do Instituto? Qual é a política de capacitação? Quatro minutos, professor, para esperar o cronômetro. Bom,
só resgatando um pouquinho, antes de iniciar minha coisa, minha fala, dizer que realmente por que não foi feito, professor Marcelo Ibirubá, porque, obviamente, desconhecimento, o campus de Ibirubá foi federalizado em agosto do ano passado. É óbvio que nós ainda não tivemos tempo de implantar todos os projetos que nós tínhamos para cá. Com relação ao plano de capacitação de TAs e docentes, nós tivemos aí, nós temos um grupo, um comitê de gestão de pessoas que trabalha com todos os setores, com todos os gestores que trabalham com gestão de pessoas nos campos. Esse grupo trabalhou, pesquisou, inclusive nas suas comunidades, não sei se foi o caso do campus Porto Alegre, mas em outras comunidades isso aconteceu, para ver quais eram as necessidades dos nossos servidores e estruturaram um plano de capacitação que foi aprovado pelo Conselho Superior há pouco tempo, se eu não estou equivocada, há 40 dias. Tá? No que diz respeito ao plano de capacitação dos docentes, a situação é um pouco mais delicada. Por quê? Porque muitos desses servidores novos que estão chegando agora estão com mestrado, estão com doutorado em andamento. E existe aqui uma questão que é uma questão que a lei nos diz, obviamente, que nós temos que ter o estágio probatório finalizado para poder afastar esses servidores. Mas nunca, em nenhum momento, houve qualquer orientação da reitoria no sentido de dizer que eles não poderiam continuar fazendo seus cursos. E é isso que tem sido negociado e flexibilizado com os nossos docentes. Dizer que nós temos uma política de capacitação para docentes hoje seria dizer uma coisa que não existe no Instituto. Até porque, como eu disse, o Instituto é novo. Obviamente, nós estamos com 4 instituições antigas tentando fazer um consenso que já tinha, inclusive, toda uma programação entre eles. Mas nós já discutimos isso sim, professor Marcelo. Não só no que diz respeito a mestrados e doutorados, mas inclusive no que diz respeito à qualificação, à capacitação de professores para disciplinas que eles não estão acostumados a lecionar. É o caso da própria área de informática, do qual o professor, o senhor é professor e sabe disso. Que existem disciplinas que não se trabalha todo dia e que se precisa fazer uma capacitação muitas vezes para trabalhar com um determinado módulo. Essa capacitação, ela pode ser feita e deve ser feita dentro do Instituto. E isso já está, inclusive, foi levantado dentro das plenárias, dentro das discussões que nós tivemos com as comunidades, quando eles nos apontaram que nós deveríamos pensar nessa linha e fazer isso internamente, inclusive integrando os setores, fazendo com que os setores se conhecessem entre si, para que as pessoas pudessem também se capacitar na própria área de administração, na área de docência, tudo isso. Eu já sei até o que o senhor vai dizer, professor Marcelo. O senhor vai dizer, por que não aconteceu? Esse é o questionamento que ele vai dizer. E eu vou dizer para vocês, construir uma proposta com 12 campi, sendo 8 deles funcionando a partir de agosto do ano passado, não é uma tarefa qualquer. É uma tarefa que exige liderança, é uma tarefa que exige negociação, é uma tarefa que exige democracia, e é isso que nós temos feito ao longo desse processo, construindo consensos, negociando com as pessoas e ouvindo as pessoas antes de determinar o que deve ser feito para a vida delas. Professor Marcelo, 2 minutos. Professora Cláudia, às vezes me ajuda a responder. Eu agradeço. Em primeiro lugar, não é óbvio que não dava para fazer, porque o campus é novo. Isso não é óbvio. Em segundo lugar, essa construção coletiva das plenárias, ela surge no final dos 2 anos e meio de mandato. Ela não surge como uma prática anterior. Em terceiro lugar, ao perguntar nos campi, o relato que obtivemos é que não houve essa pesquisa para construir aquele plano de capacitação. E se analisarmos o plano de capacitação, é um plano pobre. Um plano pobre. Em relação à capacitação dos TAs, nós precisamos deixar claro que precisamos identificar a função de cada TA para capacitar naquilo que é de interesse da instituição. Em relação à capacitação dos docentes, aqueles que já estão no mestrado, doutorado, nós precisamos dar uma indicação clara, sim, de que ir na aula quinta e sexta-feira é cumprir também com as suas obrigações docentes.
Capacitar-se faz parte da jornada de trabalho do professor. Isso tem que ficar claro. Não acho que a senhora seja contra, mas acho e tenho certeza que a reitoria não fez esse indicativo. Fizemos um DINTER e um MINTER, mas não usamos editais para não termos custo. Não usamos editais. Fizemos um DINTER e um MINTER, mas demos um tempo muito curto para que os docentes apresentassem seus projetos. Somente os docentes que já tinham projetos preparados, por outras razões, porque já estavam pretendendo entrar em algum doutorado ou mestrado, acabaram tendo a oportunidade de aproveitar esse DINTER. Portanto, para nós é claro, é evidente, que nós não temos uma política de capacitação de pessoal no nível que o Instituto precisa. 2 minutos, professora. Pois é, professor Marcelo. É óbvio, sim, que a gente não tenha conseguido fazer quando a gente não tem orçamento. A escola foi federalizada, nós não tínhamos sequer dinheiro para o campus. Nós tiramos dinheiro da reitoria para manter o campus Ibirubá. E só para que conste, eu quero dizer que, mesmo assim, nós investimos, sim, um recurso significativo aqui no campus Ibirubá o ano passado. Nós temos algo em torno de R$600 mil investidos aqui no campus Ibirubá, tirando do recurso da reitoria. Também dizer que as avaliações, na realidade, só subestimam a capacidade da gente. A gente faz ao longo de vários momentos, e a gente fez aqui no campus de Ibirubá, em vários momentos eu estive aqui fazendo conversas com os servidores, né? E a avaliação também é um dos processos que se faz ao final do semestre, ao final da disciplina. E é assim que a gente faz. Então, não é porque nós estamos criando demagogia em cima disso. Esse é o processo, é assim que se constrói, é isso que nós queremos. Agora, eu concordo, professor Marcelo, nós precisamos sim melhorar, e eu já disse isso, precisamos sim melhorar nossas relações, precisamos criar políticas. Agora, quando nós temos diretores que sequer querem abrir mão das políticas que adotam nos seus campos em detrimento de outros, fica difícil construir. Aí nós temos a pulverização, e é isso que nós não queremos. Nós queremos justamente fazer uma política que sirva para o professor de Ibirubá da mesma forma que para o professor de Rio Grande, que para o professor de Bento e que para o professor de Porto Alegre. É isso que nós queremos, que os professores dentro do Instituto sejam tratados todos da mesma forma.